E hoje em dia a música para mim é tudo, simplesmente é a essência. É algo que nos ajuda bastante também a compreendermos como é que nós funcionamos e como é que nós somos. Acho que há muita versatilidade, especialmente na nossa geração. Deriva muito daquela ideia de que nós queremos sempre experimentar coisas novas, no sentido de ver todos os horizontes possíveis, basicamente, e conhecer cada vez mais artistas, mais ideias. Eu acho que existe isso muito na nossa geração. A música para mim foi muito importante, porque desde pequeno eu via como um estilo de vida. Comecei a ouvir música quando tinha 13, The Cure, Nirvana, Joy Division, e a partir daí eu fiz as minhas próprias pesquisas e descobri outras coisas. O meu pai deitava-me aqui a ouvir Korn e eu adormecia assim. Tipo Impala, Cage the Elephant, Watch the Man. Eu não vivo com os meus pais, saí de casa do meu pai há pouco tempo, estou a viver com um amigo e já desde o tempo que vivia com a minha mãe, como eu não consigo falar com toda a gente à minha volta, às vezes decido afastar-me e ficar sozinho, porque tenho medo de magoar alguém, eu prefiro escrever. E às vezes que escrevo, faço disso música. Há bandas que te podem fazer tipo mandar com a cabeça na parede e depois chorar e depois saltar da janela, mas depois ir correr ou whatever. That's the power of music, you know? A música influencia o nosso ser, ou seja, muito do que ouvimos também reflete o que somos e isso leva-nos também a fazer muitas decisões da nossa vida com base até nas influências que temos à nossa volta, e música é uma influência. São sinfonias, são líricas, há mensagem, há uma ideia. Nós somos facilmente influenciados, o ser humano é facilmente influenciado. Eu sempre que ouço uma música eu imagino algo, tipo um momento, logo pá, chapado. E é assim que eu me baseio um bocado a fazer as playlists e tipo, viver com o som. Yeah. É preenchimento, é as falhas, os vazios que existem aqui são os sons que enchem. A própria natureza é música. Quando o meu pai veio, ele estava mais ao meu lado e ajudava-me a decidir o que fazer. E influenciou-me muito na música também, porque ele obrigava-me a ler livros, a ver filmes. Foi pai no Natal. Ele mostrou-me Nirvana e foi das bandas que eu mais gostei e gosto até hoje. Até comecei aí aos meus 14 anos, 13, a desenvolver mais o meu gosto musical. Eu acho que comecei a ouvir música logo, tipo, quando tinha 5 ou 6 anos. A minha irmã é 5 anos mais velha do que eu, e então, na altura em que ela tinha tipo 11, 12 anos, ela ouvia coisas como tipo Green Day, Foo Fighters, Arctic Monkeys, não sei o quê. Pronto, como a irmã mais nova, sempre a copiar tudo o que a irmã mais velha fazia, eu ouvia também esse tipo de música, mesmo quando ainda estava no primeiro, segundo ano. Comecei basicamente a construir essas bases, um género musical específico, logo quando ainda era muito nova. A partir daí para outros géneros musicais passei por um bocadinho de tudo e acho que isso influenciou-me bastante para o sítio onde estou agora no que toca à música. Eu sempre fui músico desde pequeno, porque o meu avô era músico, então sempre tive um grande incentivo no lado da minha família para música. Eu, quando era pequeno, 8, 9 anos, queria tocar bateria. Eu gosto de música, gosto de sentir várias essências, aprendi a ver mais cores, digamos. Eu comecei a sair com os meus amigos quando tinha 16, mesmo sair a sério. Porque antes nós éramos só crianças e andávamos a ir brincar e a fazer porcaria. Normalmente as pessoas que vão sair para beber, elas só querem esquecer os problemas em questão, por isso é que recorrem a essas coisas. Como eu me sentia mal, eu preferia sair para esquecer as cenas todas, sem chatear ninguém e só estar a curtir o som com os meus amigos. E sair à noite é tipo o teu espaço com os amigos. Eu sinto bem que é muito mais pessoal. E sinto que tu conheces as pessoas fora da sua rotina, mesmo os amigos e assim, é tudo muito mais chill. E o meu pai também sai e bebe. O problema é que ele achava que eu saía demais e que nunca queria saber de nada, que só queria aquilo e só por estar numa banda achava que eu era rebelde ou sei lá, que não queria ser normal. Esse desejo de se integrarem e dizerem para eles mesmos, assim, eu faço parte
disto, eu faço parte de alguma coisa, eu pertenço aqui e aqui eu sinto-me bem. Também porque eu já sei quem eu sou, já sei de que gosto, de que não gosto, a formar já quase uma segunda família. Já faço isto há bastante tempo, sair quase todos os dias. Geralmente as pessoas que saem à noite saem para se divertir, saem para estar com os amigos, saem para conversar. Muita gente aí que só vai sair ou para se estragar e às vezes sair ali para perder tempo, que é mesmo assim, a verdade. Temos que saber onde andamos e com quem andamos e o que fazemos e do que gostamos. Se não estás a fazer o que gostas não vale a pena, seja de dia, seja de noite, seja quando for. E durante a noite uma pessoa sente-se mais livre, são menos olhares, são menos pessoas que julgam. E é a vida, isto não tem a ver com vícios. Claro que umas coisas depois são as outras e as pessoas têm que ter cuidado onde andam. Antigamente era assim, mas não tão cru e fácil como é hoje em dia. Eu acho que também é um bocado por nos sentirmos um bocado livres, fora de casa, sozinhos, com o pessoal. Esta geração tem bastante liberdade comparada às outras. Sentir-nos livres é um conceito um bocado abstrato, actually. O meu momento de respirar e poder estar é estar longe do meu habitat natural, com o pessoal que eu quero. Conhecer novas pessoas, tudo o que seja relações e assim, eu sinto que me sinto bastante livre e eu sinto-me livre quando estou bem com o ambiente à minha volta. Mas a música também. Tudo o que seja em volta da música faz-nos sentir um bocado livres porque tu consegues simplesmente focar-te numa coisa para além da vida das outras pessoas e a tua vida. Tu esqueces um bocado que és tu, I guess. Eu acho a liberdade bastante importante na minha vida. Sinto também que esteve sempre muito presente. Eu também forcei isso desde pequeno. A minha mãe sempre me deixou ser mais livre do que eu vejo as pessoas ser atualmente. E isso também me fez sentir responsável e criar responsabilidade em mim próprio e saber lidar com a liberdade e aproveitá-la. E agora é bastante importante. É acordar de manhã e sentir, olha, hoje vai ser um dia incrível, ontem foi um dia incrível e amanhã vai ser outro dia incrível. O ponto forte desta geração é mesmo a conexão que criamos com as pessoas à nossa volta. Se tivermos um amigo ou dois com quem possamos contar, vamos ter sempre alguém. Relações e amor são cenas diferentes. Tipo, para haver relações tem que haver amor, ok. Mas o amor é algo que vem de nós e devia ser dado não só à pessoa que estamos a ter uma relação, estou a falar de namorados, mas aos nossos amigos, aos nossos pais, aos nossos professores, aos nossos vizinhos, aos nossos animais em casa, porque as pessoas transmitem coisas e transmitir amor é algo importante, é algo que preenche, porque as pessoas gostam de se sentir bem. Nós temos que amar a todos de maneira igual. Tipo, eu acredito muito nisso porque é algo sólido, é algo que faz-nos sentir bem, é algo que ajuda a qualquer um a acordar e a aguentar o que é isto, porque é difícil de aguentar isto às vezes, todos nós sabemos. Nesta geração é fácil tu conhecer pessoas novas e estar sempre a criar novas relações, por isso também acaba se calhar mais facilmente por ter relações supérfluas, porque podes sempre começar outra relação com a mesma facilidade como começaste essa, a não ser que lá está, seja mesmo uma pessoa que puxe por ti e te incentive. As coisas tornaram-se impessoais em geral. Eu acho que estas relações que esta geração mantém não são tão pessoais como parecem ser e nós temos perfeita noção que isso também se reflete um bocado no que nós vemos nas outras pessoas. As pessoas sabem tudo rapidamente. Eu acho que também a nossa geração vive muito de aparências e às vezes só querem parecer apaixonados, parecer que amam, só mesmo para parecer. Geração a mais, geração a menos, o ser humano é o parasita da Terra. Nós estamos aqui cada vez a aumentar a nossa população e a destruir o ecossistema para criar um conforto falso na nossa cabeça, para amontoar objetos físicos, para amontoar riquezas que vão ficar aqui quando nós morrermos, mas ninguém quer saber. O importante é pensar bem no que é que andamos a fazer e o que é que tu queres, o que é que realmente importa para ti.